O Anemia começou a funcionar em 2013. Fizemos agora 9 anos, foi a 6ª edição. Portanto, a ideia que nós temos é, em volta da anemia, que é um problema transversal e é um problema de saúde pública, afeta 2 em cada 10 portugueses adultos, em volta da anemia criar uma multidisciplinaridade por áreas médicas. Portanto, a anemia é algo que interessa aos ginecologistas, aos gastroenterologistas, aos imunohemoterapeutas, aos anestesistas, etc. Portanto, a anemia criou-se como um grupo multidisciplinar em que a anemia é o tema central. E, portanto, em volta disso, fazemos estudos, fazemos divulgação, apoiamos do ponto de vista clínico, fazemos estas reuniões, etc. Nós, neste momento, portanto, a reunião foi no dia 25 e 26 de novembro. Portanto, ainda estamos a recolher os dados. Claro que temos sempre o feedback que as pessoas vão dando quase que individualmente, mas não corresponde a uma realidade medida, não é? Mas pelo que as pessoas disseram, gostaram muito da diversidade, do interesse dos temas e, portanto, nós, em termos de expectativas, acho que corresponderam às que nós tínhamos. Nós estamos a planear o anemia há 1 ano, portanto, estas coisas não se fazem de um dia para o outro, e nesse ano as coisas foram programadas para que acontecessem assim e aconteceram. Uma coisa curiosa, nós conseguimos ter ligados a nós um hospital na Guiné-Bissau que nos tinha pedido ajuda, porque há um programa de pessoas aqui de Portugal que foram à Guiné-Bissau fazer-lhes apoio em informação em laboratório. E então eles lá pediram-nos apoio com várias coisas. Nós dissemos, entrem em ligação connosco e nós oferecemos as inscrições. Então eles estiveram a assistir ao Anemia 2022. Portanto, acho que foi interessante. Levou-nos, inclusivamente, no próprio New Working Group a fazer uma coisa. Porque nós tínhamos gente da Guiné, de Cabo Verde e de Angola, portanto, inscritos a assistir, online, claro. E pensámos, porque é que não fazemos uma página no nosso site sobre, chamámos-lhe o Anemia Working Group em língua portuguesa. Porque percebemos que muitas vezes nos países africanos, e não africanos, de língua portuguesa, às vezes há algo que é comum a todos, que é a língua portuguesa, não é? E nem sempre eles dominam bem o inglês. E, portanto, fizemos uma página em língua portuguesa dedicada a essas comunidades e, portanto, fez-nos também avançar e isso acabou por ser uma oportunidade que nós aproveitámos. As apostas temáticas, como diz, as clássicas, são sempre onde a anemia é mais prevalente. Na mulher, no idoso, na doença renal crónica, etc. E na criança. Portanto, esses estão sempre presentes. E depois tentamos criar um universo de outras realidades que também interessam à anemia e que de 2 em 2 anos vão mudando. Este ano trouxemos a anemia no desporto de alta competição, não foi uma novidade porque já esteve presente em outras anteriores sessões do anemia, mas de qualquer forma já há muito tempo não abordávamos essa temática e foi muito interessante porque nós tínhamos feito há 2 anos, quando foi o Anemia 2020, um rastreio à Seleção Nacional de Futebol Feminino. Na altura estavam no topo porque tinham ganho uma série de jogos e elas, portanto, acabaram por ser emblemáticas, não é? E sobretudo, na mulher há mais anemia. E é mais grave, é mais importante a anemia e a ferropénia, portanto, a baixa de ferro. E aquilo acabou por ser uma iniciativa muito interessante que se fez com a Seleção Nacional Feminina. E, portanto, nesse contexto, depois convidámos as pessoas que estiveram envolvidas também e vieram cá este ano. Também tivemos a anemia em cuidados paliativos, que também era uma novidade. No doente idoso, portanto, em saúde pública, Covid, porque o Covid em 2020 ainda nem sabíamos bem como funcionava, e este ano tivemos anemia e Covid, portanto, houve essas novidades. Nós tentamos sempre manter os pratos principais, não é? E depois criar sempre algo novo na ementa do Anemia 2022 e também essa originalidade que penso que é atrativa do ponto de vista do que nós pretendemos fazer. Nós tivemos mais de 250 pessoas inscritas. Essas pessoas, se assistiram às suas áreas, em primeiro lugar, dentro das suas áreas acabaram por aprender um bocadinho mais, porque as pessoas que foram lá falar são pessoas de referência e que nos ensinam sempre dentro. Eu aprendi na ginecologia obstetrícia com os meus colegas que foram falar. Mas, por outro lado, estive a assistir, eu e outros colegas de outras especialidades, a anemia no outro contexto.
portanto, isso acaba por nos enriquecer o vocabulário e às vezes descobrir soluções. Nós não, ao pensarmos do ponto de vista sectorialmente por especialidade, esquecemos que esse problema é comum a outros. E às vezes consegue-se encontrar soluções e é desafiante. Porque ela é oculta mesmo. 83% dos portugueses desconhecem a anemia, dos anémicos. Portanto, só 2,8% é que estão a ser tratados. Portanto, são 1 em cada 5 portugueses adultos. É muita gente. A OMS tinha uma previsão, antes do anemia ter feito o seu trabalho, que é o EMPIRE, que é um trabalho importante do ponto de vista da avaliação da prevalência da anemia em Portugal. Antes disto, a OMS estimava Portugal à volta de 15%. E nós viemos a averiguar e vimos que são 19,9%, que é os 20%, que é 1 em cada 5. E, portanto, 1 em cada 5 é muita gente, com todas as consequências que a anemia causa na qualidade de vida e no agravamento de situações clínicas concomitantes, portanto, que vivem com a anemia. E, portanto, isso é uma epidemia. Só que está escondida, as pessoas não se apercebem porque muitas vezes não valorizam sintomas, não se estão a perceber que estão anémicos e andam a viver uma má qualidade de vida e a agravar a situação clínica. E por isso é que chamamos uma epidemia oculta este ano. É assim, a anemia tem uma prevalência na população que não mudou, provavelmente. Nós não sabemos se não mudou porque fizemos o estudo em 2013, o tal EMPIRE, e desde aí não voltámos a fazer. Estes estudos não são estudos que se façam muito facilmente. Só para ver, o estudo teve 8.000 pessoas. Portanto, foi representativo da população portuguesa. Portanto, implicou um esforço estatístico complexo e, portanto, provavelmente não houve muita diferença, até porque não foram, da nossa leitura, não foram implementadas estratégias no sentido de reduzir a anemia em Portugal. E eu digo isto porquê? Primeiro porque a OMS fez uma avaliação agora, há pouco tempo, recentemente, e descobriu que não tinha havido evolução no sentido da melhoria da anemia globalmente no mundo. Portanto, que eles tinham estratégias para reduzir a anemia globalmente, apontavam para 2020 e não sei quantos, agora não me lembro exatamente, 2025, salvo erro, posso estar errado, mas prolongaram para 2030. Porque não tinha resultado. Depois estivemos ocupados com a pandemia. Portanto, andámos a pensar em tudo menos em anemia. E terceiro, porque a resolução da Assembleia da República, que em Portugal insta as organizações a desenvolver programas de luta contra a anemia, saiu em outubro de 21, portanto fez agora um ano. Ora, em um ano não aconteceu nada de profundo nem de mais concreto que modificasse um problema estrutural que se calhar levará anos a resolver. E por isso posso depreender que não terá havido grandes evoluções nesse sentido e pronto, e a nossa mensagem vai nesse sentido melhorar. A abordagem passa por várias perspectivas. Uma é a sensibilização. É percebermos que quer o doente esteja alerta para o problema e perceba que possa estar com anemia, até ao médico que valoriza essa anemia no doente, que a procura. E quem diz anemia, a baixa de ferro também, a ferropénia, porque mais de 50% das anemias são causadas por déficit de ferro. E o déficit de ferro corrige-se relativamente facilmente. E, portanto, é preciso também perceber se as pessoas têm um déficit de ferro, logo, muito facilmente vão ficar anémicas, ou mesmo sem ficar anémicas, vão ter sintomas de anemia, porque a ferropénia também existe, ferropénia sintomática. Portanto, essa investigação, essa sensibilização é preciso também começar da parte dos clínicos. Quem é que apanha as pessoas nessas circunstâncias? Os médicos que fazem o primeiro contacto. Os médicos de medicina familiar, os médicos de família, os ginecologistas, porque a ginecologia não existe como especialidade fora do hospital, tanto do SNS, só por referência, e, portanto, os pediatras, portanto, as pessoas que apanham em primeira linha. Depois, estar sensibilizado para a importância da anemia dentro da própria doença, porque a anemia em si não é nem sempre, ou quase não sempre, é uma doença em si, é o reflexo de outras doenças. E depois, ao tratar essas outras doenças, ter a percepção de que se a pessoa está com anemia,
o seu tratamento vai ser mais difícil de fazer, os resultados vão ser piores e quando há uma necessidade de um tratamento cirúrgico, isso vai complicar depois para o tal Patient Blood Management, que nós também falámos este ano, foi um tema que fez parte do Anemia 2022, que é realmente não operar doentes anémicos, podendo não o fazer. O tratamento existe, se for por falta de ferro, existem comprimidos que tratam isso, portanto, via oral, e existe uma opção que é o ferro endovenoso, que é uma grande alternativa para muitas situações que antes não tinham solução com o ferro oral. E depois, claro, a falta de vitamina B12 e de ácido fólico, que também se resolvem facilmente também com comprimidos. Portanto, não são complexos esses tratamentos. Agora, se, por exemplo, a anemia for por hemorragia, porque a pessoa tem anemia porque perdeu sangue, se for por hemorragia, eu posso estar a dar ferro, ácido fólico e vitamina B12 por cima e ele está a ser por baixo, quer dizer, não é solução. Portanto, eu tenho que arranjar uma solução cirúrgica ou médica de que momento em que pare realmente a perda de ferro, de perda de sangue. E essa solução às vezes pode já levar por caminhos dentro do sistema de saúde que podem ter mais ou menos atraso. Por exemplo, listas de espera para tratamentos, listas de espera cirúrgicas, portanto isso pode atrasar um bocadinho mais. Mas o essencial é eu perceber inicialmente se a pessoa que está na minha frente tem ou não tem anemia, eu tentar corrigir a maior parte do problema. E isso é relativamente simples de fazer. O PBM, ou Patient Blood Management, não é traduzido de propósito. Em Portugal foi traduzido nos documentos da Assembleia da República e noutros documentos da norma da DGS, etc., como gestão do sangue. O que é que uma pessoa que não perceba deste assunto vai pensar quando vê a gestão do sangue? Isto é uma questão económica, porque estamos a falar em gestão. Quando não é. E nós, no Anemia Working Group, temos lutado muito contra essa ideia de que isto é um problema económico. Ele também é um problema económico, mas ele nasce de um problema clínico e é fundamentalmente um problema clínico. E por isso nunca o traduzimos, nem os espanhóis o traduziram pela mesma razão. Mantendo o termo PBM, estamos a desvinculá-lo da natureza gestionária do termo. E queremos manter a natureza clínica. E o que é que isto é, basicamente? É tornar o sangue de cada pessoa individualmente, que ele é focado no doente. Cada doente, o sangue dele é tão precioso, que nós vamos conseguir mantê-lo, acima de tudo, sem precisarmos de termos que fazer transfusão. Não é repudiar a transfusão. A transfusão tem o seu lugar e é fundamental para resolver problemas quando nós já não temos outra solução. Mas até lá, protelar essa transfusão, porque a transfusão não resolve uma série de problemas, não aumenta, não reduz a mortalidade nem a morbilidade. Portanto, nós quando estamos a transfundir, estamos a dar um tecido, é um transplante, não é um medicamento, a transfusão. E, portanto, tem outros problemas. Portanto, se nós conseguirmos reduzir a transfusão, melhorando os parâmetros do sangue do próprio doente, isso é o PBM. E essa melhoria, até chegar a esse... Repare uma coisa, na União Europeia, 20% a 40%, estou a falar da União Europeia, não estou a falar do mundo, a União Europeia, 20% a 40% das cirurgias major, das cirurgias grandes, são efetuadas em pessoas com anemias não corrigidas. Então porquê? Porquê é que nós não corrigimos 20% a 40% na União Europeia, que são todos os recursos que nós temos, não é? A OMS, globalmente, diz que 75% das populações cirúrgicas estão anémicas, pré-cirúrgicas, ou seja, vão ser operadas 75% das pessoas com anemia. Isso traz outros problemas e necessidade de transfusões. E, portanto, o PBM nasce como é uma decisão da Organização Mundial de Saúde, da Assembleia Mundial de Saúde, que insta os Estados-membros da Assembleia Mundial de Saúde a implementar programas de PBM. E até o ano passado surgiu um documento da OMS a dizer que é urgente fazer. E quando, em outubro de 21, a Assembleia da República emite a resolução a dizer que é necessário estabelecer estratégias para lutar contra o problema da anemia, está a incluir também o PBM nisto. Portanto, é preciso implementar o PBM porque tem vantagens clínicas, muitas, tem vantagens económicas também. Portanto, nós fizemos um Anemia Working Group com a Exil, que são uma firma de consultoria,
uma estimativa que se em Portugal implementássemos PBM, isto é uma estimativa, teríamos 68 milhões de euros poupados em cuidados de saúde, portanto é muito dinheiro, por isso também há uma vantagem por parte do Sistema Nacional de Saúde em poupar dinheiro fazendo as coisas bem feitas. Só que qual é o problema e porquê é que não se faz, não é o que me pergunta? Porque é preciso, para já, comunicação entre vários departamentos hospitalares, serviços hospitalares, e depois é preciso haver um processo de liderança eficaz. Portanto, tem que haver uma liderança clínica que diga vamos implementar a PBM, organizar em volta de cada hospital ou região, isso depois terá que ser um processo bem estabelecido. Já existem algumas unidades no país a fazer programas de PBM, mas estão um bocadinho separadas e nós também estamos a tentar entrar nesta solução de conseguir arranjar aqui pontos de consenso. Gostaria de agradecer ao esforço de toda a gente tornou possível a Anemia 2022, aos palestrantes que vieram convidados para fazer os seus trabalhos, apresentar e dar a saber o que eles sabem e o que eles estudaram, aos moderadores que também vieram convidados e vieram moderar sessões, muitos vieram de vários sítios do país de longe e vieram para aqui, para Lisboa fazer, para a nossa comissão organizadora, que é o núcleo duro do Anemia, que são uns carolas e, portanto, estão a fazer isto porque gostam. E é importante termos, repara, o Anemia Working Group é uma associação sem fins lucrativos, nós não temos formas de sermos financiados. Portanto, nós estamos nisto apenas porque gostamos, é um desafio e porque nos dedicamos à causa, não é? E, portanto, essas pessoas que fizeram parte da comissão organizadora, eu quero lhes agradecer isso. E agradecer às pessoas todas que assistiram e que participaram e que se inscreveram, porque foi para elas que nós fizemos isto e são elas depois que nos dão energia para fazer nova. E por isso acho que eram esses agradecimentos que eu não queria deixar de fazer.